está começando mais uma live semanal e hoje nós estamos com um tema bastante diferente daquilo que estamos acostumados a conversar, né, sobre banda. Hoje eu trouxe um tema um pouquinho diferente que é pouco conversado em quase todos os canais. Então eu queria, sem mais delongas, já dar as boas-vindas à Locone Márcia, seja bem-vinda, né? Então as considerações iniciais, seja bem-vinda. Muito obrigada, irmão. Obrigada pelo convite. Eu agradeço a todos que possam estar nos ouvindo, ou vão chegar ainda, né? Porque é o início da live. E eu espero que todos fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, para comentar, porque é importante, né? Nós sabemos a opinião do outro, né? Para criar um diálogo agradável e construtivo. Exatamente. Enquanto o pessoal ainda não chega, né? Porque eu iniciei um pouquinho antes do horário, que é exatamente isso, porque o YouTube às vezes demora para mandar o aviso pro pessoal, então é exatamente isso que eu já estou acostumando a entrar cedo. Uhum. E antes de começar com as perguntas, vamos à nossa vinheta. Sim, né? Eu queria que você começasse então já falando um pouquinho o que é a psicografia. Irmão, a psicografia é um tipo de mediunidade. Existe a de incorporação, vidência, clarividência, a de audição, a, a, a psicografia, psicofonia da fala. Existem aquelas que as pessoas se transportam de um lugar para outro. Entre todas essas, também está a psicografia. A psicografia é quando os irmãos, as entidades, não importando de que linha seja, se é de umbanda, se é de espiritismo, eles se aproximam para nos passar alguma mensagem construtiva. Outros se aproximam, mas aí depende do médium, para passar cartas aos seus entes queridos. O que já não acontece comigo, porque eu pedi para isso não acontecer. Eu tive uma experiência desagradável quando eu era criança, eu vi um espírito sair chorando, e era o espírito do meu nono, porque a minha tia falou que não era ele nada, que ele não acreditava nele, e ele veio avisar exatamente que ela estava muito doente, e que ela precisava, a cura dela estaria na Europa, que era uma doença europeia antiga. Bom, resumindo, depois de 15 anos, ela foi parar na Europa para se tratar, porque só aí é que ela cedeu que a doença dela era uma doença antiga da Europa, ela era italiana. Mas aquele dia, quando eu senti a tristeza do meu nono, eu era nova, quando eu comecei a psicografar, eu ajoelhei na frente do meu congá, eu bati a cabeça e eu falei, eu pedi, eu aceito psicografar qualquer espírito, mas eu não vou psicografar cartas para ninguém. Porque eu não vou magoar nenhum espírito. O espírito vem bem, cheio de boa intenção, e acaba indo embora
nossa, totalmente desequilibrado. E eu acho isso uma maldade muito grande. Então, não vai ser através de mim que isso vai acontecer. Então, eu passei a fazer as psicografias sozinha, e existem muitas formas de se psicografar, né? Eu mesma, na época, eu tinha 18 anos, irmão, eu nem sabia, quando eu escrevi meu primeiro texto, eu estava trabalhando, estava parado, não tinha ninguém, estava uma chuva, e eu sozinha, me deu vontade de pegar o lápis de papel e comecei a escrever. Aí eu olhei e falei, nossa, acho que eu estou ficando louca. Nesse nossa, acho que eu estou ficando louca, eu cortei a conexão. Aí eu lia e não sabia continuar. Depois de um pouco, a conexão foi refeita e eu acabei escrevendo mais, né? E aí eu percebi que não era eu que estava escrevendo. Dessa primeira vez, realmente não foi semimecânica. Era uma criança, era um mendinho, e ele me ditava. Aí, depois foi uma das poucas vezes, porque depois começou a ser semi-mecânica. Porque tem quem tem intuição, tem quem eles ditam, tem quem eles pegam, como é no meu caso, eles pegam tanto a mente como a mão, mas não deixa você inconsciente, e você começa a escrever muito rápido, e o que você está escrevendo, depois que você escreveu, parece que vem a frase na tua cabeça, mas foi depois que você escreveu. E essa é a que mais tem me vindo, né? Mas existe também a mecânica, quando é que nem o Chico Xavier, que ocupavam totalmente o cérebro dele, então ele podia fechar os olhos, porque aí eles ocupavam totalmente o cérebro dele, a mão, e ele psicografava. Tem também uma psicografia que é diferente. Eu conheço dois irmãos assim. Eles veem o que está acontecendo, mostram para eles, trazem as imagens, depois, no outro dia, ele vai sentar, aí o mentor dele está do lado, e ele vai psicografando, conforme ele vai lembrando, e o mentor vai intuindo. Mas ele já viu toda a cena que ele vai fazer, que ele vai escrever. E existe aquela também, que os irmãos são levados em sonho, e eles sonham com a história, com pedaços da história, e acontece a mesma coisa no outro dia. Existem, como vê, irmão, existem diversas formas de você receber uma psicografia, né? Então quer dizer que vamos dizer assim, dá um aviso, como você falou, eles deram a visão no sonho e aconteceu. Então isso já é um sinal de psicografia, não exatamente com a escrita. Não, porque tem gente que se vê coisas e não psicografa, né, irmão? Mas o médium psicografa, normalmente depois, no outro dia, ele vai sentir a entidade perto, ele vai se conectar, e aí a entidade vai orientá-lo como escrever aquela cena que ele viu. É bem complexo, né, irmão? Muito. Nossa, é bem diferente daquilo que eu pensava que era a psicografia. Eu sempre achei que a psicografia era só escrever, mas a maneira que você, né, fala é bem diferente daquilo que
que eu pensava. Eu achava que era só isso, era só escrever, mas No meu caso, irmão, como eles tomam a minha mão e vão passando também, eles passam texto, conforme eles vão escrevendo, o que eles estão escrevendo, o que eles estão pensando, passa pela minha mente, mas eu estou consciente. E realmente eu escrevo, né? É bem mais simples do que esses outros que acabam vendo primeiro as cenas e depois é que eles vão pôr para o papel, né? As cenas já ficam na cabeça deles. Aí eles vão pôr para o papel aquilo que eles viram. E mais lógico que a entidade está aberta para direcionar, né? Para direcionar. Existe, é o que eu falo, a psicografia existe muitas formas de se apresentar. E depende de irmão para irmão, né? De médium para médium. perfeito, né? Enquanto o pessoal ainda não está chegando, então eu queria que você agora falasse um pouquinho da Lucone como da escritora, né? Não, agora eu queria que você falasse um pouquinho de você. Então, irmão, eu psicografei mensagens, eu tenho muitas, eu psicografo até hoje mensagens, tem mais de 400, mas, assim, durante muito tempo. Eu nem pensava que eu ia psicografar um livro, jamais. Não passava isso na minha cabeça. Um dia, numa gira de Umbanda, o senhor Capa Preta, o Orixu Capa Preta, me tirou do trabalho, me levou a andar pelo quintal, era na minha casa, o terreiro. Aí parou em frente da porta da minha cozinha e falou para mim assim: você vai escrever livro. Aí eu falei: eu não. Ele falou: vai, não é agora, mas você vai escrever livro. E um dos primeiros livros que você vai escrever é a minha história. Eu falei: olha, se tiver que ser, seu cara, haverá de ser. Mas nunca me passou isso pela cabeça. Até ele citou uns 3 livros que eu iria fazer, tá faltando um. E aí, tudo bem, passou. Mais para frente, o pai João de Angola, do mesmo médico, o médium era meu irmão, falou para mim a mesma coisa: você ainda vai escrever a sua história. Eu falei: eu não, eu nem memória tenho, eu não lembro nem o que eu comi ontem, como é que eu vou escrever a minha história? Aí ele falou assim, eu falei: olha, se as entidades quiserem passar alguma coisa, eu escrevo. Eu falei: agora a minha história. Aí ele deu risada, falou: você vai ver, filha, você vai ver, demora ainda. E nesse demora ainda, realmente, demorou mais uns 8 anos, mais ou menos. Meu marido ainda era vivo, e veio o livro que eu não esperava, que eles nunca falaram que eu ia escrever. Porque eu estava, era um sábado, eu estava na minha cozinha, tranquilo, aí me deram a intuição de pegar um caderno, mas que fosse um caderno limpo. Eu tinha. Aí eu peguei o caderno, falei para o meu marido: olha, Luiz, alguém está querendo escrever alguma coisa nesse caderno. Ele falou: então senta e escreve, não está fazendo nada. Aí sentei, concentrei. E o seu marido falou com uma tranquilidade assim, imensa, né? É porque quando eu psicografava as mensagens, ele ficava perto. Ele estava acostumado, muito acostumado. Aí eu falei: tá bom. Aí eu peguei o caderno, sentei na mesa, fiz uma prece. Aí começou a psicografia.
Só que eles não estavam pegando direito a minha mão, eles estavam me ditando. Aí eu peguei, quando eu vi o que era, eu parei, eu falei, não, senhor, eu não vou escrever o livro de Cipriano, não eu. É muita responsabilidade. Eu sou carne, eu sou osso, eu sou falível. Então, se tiver que ser, vocês vão ter que tomar minha mão. E era o Aspargos, o Tiririlonan, né, que estava perto, me passando. Aí ele pegou minha mão. Ele pegou minha mão e aí foi-se. Eu nunca tinha psicografado um livro e eu não tinha noção de tempo que levava para psicografar um livro. Aí foi muito assim, porque em 6 horas o livro estava pronto. 6 horas. Mas para mim, irmão, era normal, porque eu nunca tinha feito um. Depois, quando eu fui fazer o livro do Seu Capa, eu levei 5 meses. Então ele não... É bem grosso o livro. Então, o livro do Seu... do Seu Capa, então o Seu Capa, ele falou, então ele não queria que fizesse rápido o livro. Não. 5 meses. Não existe. Não, é o tempo que o médium psicógrafo demora. Aí eu fui atrás para saber, porque eu fiquei encucada. Quando comecei a psicografia do Seu Capa, eu psicografava 2, 3 horas, ia 10 páginas, 15 páginas. Eu falei, como é que eu psicografei 136 horas? Aí, tá bom, né? Aí eu cheguei à conclusão, né? Eu falei, Cipriano é mesmo mágico, né? Porque, olha... 136 horas? Em 6 horas. Ah, em 6 horas, eu entendi 136, eu falei, como é que se... Não, foram 130 páginas em 6 horas. Ah, tá. Esse livro aqui. Olha aí. Cipriano, nem bruxo, nem santo, apenas um servo de Deus. Eu chamo ele da capa de luz, porque não tem nenhuma magia, não tem feitiço, não tem reza, só tem a real história dele. Desde a infância, desde antes dele encarnar, a infância, a missão que ele tinha na Terra, como ele se desviou da missão e se voltou para magia negativa, né? E todos os males que ele fez, o que ele pensava, a ânsia de poder. Então, vai tudo sendo descrito até a hora que ele cai em si e se converte. E como ele fala? Ele diz assim, ele passou assim para mim. Como é que alguém que mata, que rouba, que leva as pessoas à falência, que amarra os partos e mãe e crianças morrem, que vende os serviços dele, né? E, apesar de ser muito rico já, que aceita trabalhos para que as moças fiquem abobadas pelos homens. Como é que uma pessoa que faz tudo isso vai morrer e virar santo? Né? E realmente ele é o que ele não gosta, que às vezes eu penso nele, falo São Cipriano, alguma entidade engosta, fala, ele não gosta, chama ele de Cipriano, porque é o que ele é, o nosso irmão. Ele trabalha, ele comanda
Falanges e Pretos Velhos. Ele não é nenhum em Preto Velho que incorpora, mas ele comanda Falanges e Pretos Velhos. E ele está tentando resgatar, já faz 1.700 anos, né? Que ele tenta resgatar. Aquele livro, não sei se eu vou poder falar, ou se você vai poder falar também, aquele livro, né, que tanto falam, né, que tem que tomar cuidado, que tem que colocar... Que tem que colocar num lugar especial, com pano especial. O que é de tão de misterioso assim nele? É o Capa de Aço, é o Capa Preta. Mas assim, irmão, aqueles livros, Cipriano queimou mesmo todos os livros dele. Mas os discípulos, quando viu que ele queimou, anotaram tudo que eles tinham na cabeça deles, e foi daí que saiu o livro de Capa Preta, o livro Capa de Aço. E vamos e venhamos. O livro, se o senhor pegar ele na mão, não vai lhe acontecer nada. Tem muita reza lá, a reza das horas abertas. Se o senhor rezar com a intenção de fazer o bem, ela vai fazer o bem. Nada ali vai fazer o mal se a sua intenção não for para o mal. Então, o livro só vai ficar negativado se a sua intenção for do mal. Exatamente. Só isso. São as pessoas... Só que como ele fez... Foi ele, né, que deixou... Ele que ensinou para os discípulos dele, né? Ele até hoje... Ele tem um trato que ele vai recolher todos aqueles que caírem nas trevas por causa do livro dele. Então, ele não para de recolher, irmão. Foi por isso que foi dado permissão dele passar a história dele para que fosse tipo um antídoto, sabe, irmão? Porque as pessoas lessem e entendessem o que acontece com quem faz esse tipo de magia, com quem percorre esse caminho, né? Para que, nossa, estão 1.700 anos recolhendo, né, irmão? É muito tempo, né? É tempo pra caramba. É tempo pra caramba. Eu perguntei desse livro, porque como você escreveu a história dele, aí me veio da minha memória, né? Porque eu via vários vídeos do pessoal queimando o livro, falando que o livro é isso, que o livro é aquilo, né? Que trazia coisa ruim para dentro de casa, tal, tudo. Então é por isso que eu quis fazer essa da comparação, exatamente por causa disso, né? Porque eu lembrei, né, disso, do povo queimando o livro, falando que o livro é isso, que o livro é aquilo, né? Então é por isso que eu perguntei mesmo da curiosidade. Se é realmente isso mesmo que o povo fala. Não. Inclusive, irmão, no começo, Cipriano vendia muito devagar, porque o povo tinha medo de pegar um livro de Cipriano na mão, por causa desses aí, né? Aí eu comecei a fazer postagem com trechos dos livros, e eu fiz postagem explicando o que era o livro. E aí sim, não, então eu vou ler, então eu vou ler. Então, porque ficou uma ideia totalmente errada, mas realmente, aquele livro Capa Preta, eu tive o livro Capa Preta, não é que eu tive. O Preto Velho do meu irmão,
ele era comandado por Cipriano. Então, eu vi ele fazer muito descarrego, livrar pessoas de muito quiumba das trevas, usando uma prece que está nesse livro, de capa preta, para tirar quiumba, tirar seres das trevas, inimigos de outras vidas. E as pessoas que Pai João rezava ficavam livres, ficavam curadas. Pai João usava para o bem. Pai João. Né? É Pai João de Angola. É preto velho? É preto velho, Pai João de Angola. É que o meu também é Pai João. É, Pai João. Amo muito Pai João. Só que o meu é só Pai João, né? Então não é Pai João de Angola, é Pai João. Aí não sei se ele não quis passar o restante, não sei se tem, mas é Pai João. Certo. Eu acredito assim, cada um tem o seu momento certo para poder abrir, porque todos eles são ligados a uma nação. Ou é Angola, ou é Moçambique, ou é o meu Pai Tomé de Aruanda, eu tenho Mãe Dita de Angola. Então, cada um é ligado a uma egrégora na espiritualidade. Mas, às vezes, eu acredito que eles têm, por alguma razão, para não passar. Né? Às vezes é o nosso mental, viu, irmão? Aí é o nosso mental que impede, né? Que nem o João do Albuquerque, que é o João Caveira, não ficou 20 anos me treinando psicografia e nunca me disse que era um Exu, porque eu não aceitava. Eu achava que entidade de Umbanda não psicografava. Então, se a minha mente não aceitava, eles respeitavam. Exatamente. O importante... Eles não vê, né? Eles não deixam você ver. Importante é passar. Quando eu abri minha mente, aí sim, eles começaram a dar o nome certo. Tudo é a mente da gente, né, irmão? E depois do livro do... e depois do Cipriano, aí deu uma parada. Eu acho que deve estar dando problema no sinal, não sei se é o meu ou se é o seu. Eu perguntei quais outros livros, né, que você psicografou. Então, depois de Cipriano, deu uma parada, porque foi a fase que meu marido, infelizmente, ele pegou câncer, ele desencarnou, e a espiritualidade, eles respeitam muito, né? Tudo Sim, isso. Claro. Eles respeitam o meu luto, tudo. Depois do meu marido, meu irmão desencarnou. Então, foi outro luto. Aí é que eles começaram a me passar o seu capa preta mesmo, que é o capa preta do meu irmão, a me passar a história dele, né? Dele com a Pombagira das Flores, né? E é esse aqui. Olha. Fogueira dos Inocentes. Fogueira dos Inocentes. Os livros são todos pela editora Aruanda. E esse livro demorou 4, 5 meses. É um livro grande, é um livro que emociona demais. Eu chorava toda hora quando eu ia revisar. Eu acho que eu vou ter que comprar ele para matar a curiosidade, porque eu já estou curioso em saber a história dele. A história do seu capa? Exatamente. Eu vou ser obrigado a comprar ele para matar a curiosidade da história. Nossa, eu acho sim, porque eles estão fazendo, parece que eles estão fazendo tipo teologia. Por quê?
me passou esse, demorou 3 anos para a editora Aruanda publicar, porque não é você chegar numa editora e ela publicar, né? Existem pessoas na sua frente que estão esperando, né? Aí, demorou 3 anos, a Aline é uma pessoa maravilhosa, e aí, quando saiu, né, o Fogueira dos Inocentes, eu já tinha psicografado o outro. E o livro do Seu Capa é o mais light, assim. Por quê? Porque ele conta toda a vida dele terrena, para você entender da onde que vieram todos aqueles sentimentos, da onde que surgiu todo aquele problema, né? E, inclusive, ele é perfeccionista, porque se não fosse um clã cigano, o clã da Mercedita, da cigana Mercedita, ele jamais teria cumprido a missão dele. E quando ele saiu da missão, a Mercedita foi atrás, porque ela teve o sonho, para pôr ele na missão de novo. E sofreu bastante por isso. Mas ela conseguiu. Então, e o que ele faz? Ele não, quando a Mercedita sai de cena na vida do Seu Capa, simplesmente ele não esquece a Mercedita. Ele vai parar o livro e ele vai pincelar o que aconteceu na vida da Mercedita até o desencarne dela. Então você fica sabendo da história da Mercedita, do cigano Raul, do Paolo, do Pablo, do Rubi, das Pedras Preciosas, todos que participaram da vida dele e ajudaram ele. Então ele para e ele dedica um pedaço só para falar desse povo, que ele é muito grato a esse povo, né? E aí ele volta à história dele. Então, e ele vai falar da espiritualidade mesmo quando ele desencarna, né? Ele, a esposa e os filhos desencarnam, e aí ele entra na parte espiritual. E já para ele, foi bem mais leve do que eu vi nos outros livros que eu escrevi, né? Então, eu falo que ele começa de mansinho, da lição de mansinho. Aí, depois dele, eu escrevi o Exu Taruba. Exu que Taruba? é Taruba. Ninguém conhece meu Exu Taruba. Desculpa da curiosidade, qual linha que ele é? Assim, porque é novo, eu nunca... Olha, Exu Taruba, eu recebo ele há mais de 30 anos. Mas ele não é meu Exu de frente. Mas ele é... O Exu Taruba, ele responde a Oxóssi, que é Nossa. que é a essência dele, Oxóssi, a Obá, e ele responde a Paiomulu. E ele trabalha mesmo assim com Paiomulu, no cemitério, mas ele responde a Oxóssi e a Obá. E lógico, a Paiogum, né? Que todo Exu tem que receber a espada da lei, né? Exatamente. E ele nossa, Taruba é muito presente na nossa vida, muito, porque meus filhos estão indo para a escola, ter qualquer problema, Taruba aparecia, mas ele não aparece como ser humano. Ele se apresenta como um cachorro enorme, que não é ele, mas na falange dele tem muitos espíritos humanos que estão em forma de cachorro, que é para aprender a fidelidade. Né? Então, eles conforme eles vão aprendendo, aí vão alcançando grau, aí eles fazem parte da falange dele como Exu. O meu mesmo, ele não vai mais incorporar em ninguém, porque ele iniciou a falange. Os gatos também, então, tem esse grau, então, de fidelidade, também é a mesma coisa? Como? Os gatos. Você falou que eles aparecem como... Cachorro. Cachorro.
Tem aqueles que aparecem como gato também, para mostrar Olha, essa pai, fidelidade. olha, pai, honestamente eu não saberia responder. O capa preta do meu irmão, ele chegava os gatos junto. Era mais normal do mundo a gente estar no meio do trabalho e um gato não sei de onde aparecer, entrar no terreiro e na perna de todo mundo ir embora. Era com o seu capa inteiro, era a coisa mais normal do mundo. Então, eu não sei. Eu não sei se existem espíritos humanos que estão se apresentam como gato para aprender alguma coisa. Não sei. Tô perguntando por da curiosidade mesmo em relação, né, que você falou que vem cachorro, então eu aproveitei para matar essa da curiosidade mesmo, É. né? Cabe a gente estudar um pouquinho mais sobre essa lição. E o taruba, porque eu falei que aí começa a é um, o seu capa pegou leve, porque o taruba já começa na morte dele, né? Sabe? Depois se sabe a vida dele, mas na morte dele. Ele já começa indo para as trevas. Ele sofre muito, ele sofre quase mais de 500, 600 anos. Então, tanto que chama, o livro do Taruba chama Mergulho nas Trevas. Nossa. Porque ele explica, sabe, muito bem, através do que ele passou, né? Até o dia que ele foi recolhido, mas demorou bastante, bastante. Foi muito sofrimento, muito sofrimento. Então eu falo assim, que eu falo, parece uma trilogia, porque aí ele vê, o capa foi leve, o seu taruba foi mais, né? Mais Já ou foi, menos. jamais foi explicar todas as trevas. E Então aí, o próximo já veio na pancada, então, né? não, o próximo é da Maria Padilha da Encruzilhada de Fé, a minha pombagira, de frente. E o dela chama-se Mergulho no Tempo. Porque ela vai, aí sim, ela dá uma aula, ela vai antes do grande cataclismo. E vem vindo, sabe? Pincelando, né? Lógico, não? E vem vindo. Mostrando os erros, aonde foi, como resgatou, aonde ela teve que diluir as energias negativas dela, sabe? E vem vindo. Então, até chegar, né? Tanto que ela, depois que recebeu o grau de pombagira, ela voltou a encarnar na Terra. Porque uma vez que você recebe o grau, mesmo que você venha encarnar e você caia por algum motivo, tem alguma queda, o grau você não perde. Só você não vai atuar. Você vai se equilibrar novamente, vai tudo de novo. Aí, quando você estiver bem, aí sim você volta para o grau que você já tinha o merecimento de ter, do seu grau. E ela vai indo, e ela encarnou umas 2 ou 3 vezes já com grau, né, para finalidade de socorrer alguém, de apoiar alguma encarnação de alguém que ela amava muito. Então, e o dela, ela explica-se muito, 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 nossa, e esse foi bem demorado, porque era semi-mecânico, mas eu leio, aí eu leio, e tudo que eu leio, eu vou pesquisar, eu vou comprovar. Porque eu sou é muita responsabilidade, né, pai? Imagino. Aí eu vou. Também, só aproveitando essa deixa que você falou, também você não pode já, vamos supor, eles mandam a informação, você escreve e já sai publicando. Ou Não, você, ou você faz verifica se tudo é real, tudo. Que eu acredito que possa
ter algum problema assim de futuro. Caso você escreve e Sim, já. que já teve, né? Mas o que eu faço? Eles passam, aí eu leio, aí eu não vou esperar ele passar o livro inteiro. Eu vejo uma coisa que eu preciso confirmar, depois que ela acabou de passar, aí eu vou pesquisar, eu vou procurar livro. Ela me intui exatamente onde eu tenho que ir para confirmar. E eu fui confirmando tudo, né? Eu fui confirmando tudo mesmo. Então, tá ótimo, sabe? E é bom porque eu indo atrás e confirmando, eu vou ganhando confiança, irmão. Eu vou Sim. ganhando confiança. Porque é impossível você ceder se ceder se você não tiver confiança, né, no que você está fazendo, E se né? você não tiver confiança neles também, né? Exato. Mas nela eu tinha confiança, mas a gente é carne e osso, né, irmão? Quem diz que não tem um perturbador passando e me interfere? Não é? Eu não sou vidente. Com, Então, cer com certeza você deve ter tido alguns durante, né, como você falou, que você começou a escrever, de repente pode ter tido um engraçadinho que tentou te atrapalhar para tirar da concentração. Com certeza você deve ter. sim, sim, tem sim, mas aí eu percebo, irmão. Eu percebo, e para começar, ela mesma para de passar. Ah, é como você falou no começo, né? Corta a conexão, A né? conexão, ela mesma para de passar, para começar. É, até quando eu faço mensagem, eu fui fazer uma mensagem e eu nunca tinha ouvido falar numa entidade chamada Zimba. Eu estava com meus filhos Zimbar. pequenos e ela encostou e ela começou a falar. Aí eu falei: olha, eu não conheço a senhora, me desculpa, a energia está estranha. Eu falei: se a senhora quiser pegar minha mão para escrever, tudo bem, porque eu não conheço a senhora. Aí ela deu a psicografia dela. Como ela pegou a minha mão, nossa, ela passou tudo o que ela estava sentindo. Eu chorei do começo ao fim, quer dizer, ela chorou do começo ao fim da psicografia. Ela foi uma rainha, eu não sei se foi na França ou na Inglaterra. E ela teve que subir ao trono, né? Não tinha herdeiros homens. Então ela se revestiu, né? Ela tinha que ser forte. Ela andava só de armadura. E como ela mesmo disse para mim, que está na psicografia, ela não admitia erros, fraquezas. Então, se o soldado errava, era ali mesmo que a cabeça dele, ela mesma cortava a cabeça, ela mandava cortar a cabeça na frente dela, Eita, né? eita. Até que ela cortou a cabeça do homem que ela amava, né? Ele errou, um Credo. erro estratégico, e aí ela vai até o fim, né? E ela não me disse que rainha que ela é. Só que ela não sabia que ela estava... Eu não sou curiosa, irmão, eu não sou curiosa. Aí, porque eu acho que tudo que eu tenho que saber, o tempo me traz. Aí, ela termina a psicografia assim: quem sou eu? E vai embora. Eu falei: eu vou saber quem ela é? Ou seja, Aí eu falei: bom, ela deu um monte de pista para você é, tentar saber quem ela é. Chegou no final. quem sou eu? Aí eu falei: isso está no livro de história antiga, mas ela assinou Zimbar. Aí eu fui conversar com o pai João, falei: ó, pai João, recebi uma psicografia de uma entidade chamada de Zimbar. Eu falei: mas ela estava tão triste. Aí ele falou: pode deixar ela vir. Eu falei: posso? Pode. Aí ela veio. E ele falou para ela:
se ela queria trabalhar na direita ou na esquerda. Ela tinha essa outorga de poder escolher. E ela falou, eu trabalho na esquerda. Só que ela não é uma pombagira. Ela vem mais como uma feiticeira. Mas não conta para ninguém. Só eu sei que ela é. E ela só vem quando tem trabalho específico que só ela pode resolver. Aí passou os anos, a minha filha caçula nem tinha nascido. Aí quando ela estava lá estudando na Escola Federal de São Paulo, ela falou, mãe, achei a Zimbá. Falei, achou? Aí ela me mostrou, olha, irmão, juro por Deus, eu não lembro o nome dela. Eu não sou curiosa. Eu li a história, bato com a história dela. Falei, puxa vida, olha que ela existiu mesmo. Né? Mas eu não sou curiosa, irmão. Eu não sou. Eu nunca fui ao pé do paizão e falar assim, olha, quem é meu orixá de frente, quem é meu orixá de trás? Eu nunca fui. Eu sempre tive na cabeça assim. E olha que eu tinha 18 anos quando eu comecei. O que eu tiver que saber vai ser trazido até mim. E assim foi. Né? Porque esse negócio de ficar com curiosidade, fuxicando, só acaba entrando para caminho errado, pai, irmão. Exatamente. Eu da última vez que eu fui ser curioso para saber de alguma entidade. Vamos dar boa noite, Gui. Porque eles falam que quando você não acha nada sobre eles, é porque não é o momento ainda de saber. Exato. Exatamente. E as pessoas não sabem, que nem quando eu desenvolvi, com 18 anos, eles achavam que tinha um Exu capa preta, um Exu tranca-ruas, um Exu tata-caveira, uma pombagira, um preto velho pai Tomé de Aruanda. Eles não entendiam, eles não sabiam que era uma falange. Que existe toda uma pirâmide, 77 vezes 7, Zé Pilinda do Catimbó, eles não sabiam. E um dia eu fui com a minha mãe de santo num terreiro, e ela falou para mim assim, olha, recebe tua preta velha, porque o pai Tomé já está lá incorporado, hein? Você não vai poder receber ele está incorporado. Eu olhei e falei, tá bom, então vou chamar a mãe Dita. A mãe Dita, se quiser, vem. E tudo bem. Aí, quando eu já estava trabalhando com meu irmão, eu comecei a receber um guardião na esquerda, que vinha raramente, e quando ele vinha era porque o bicho pegou, e ele falava assim, que ele era guardião de Omulu. E era o nome que ele estava, Exu, guardião de Omulu. Eu falei, nossa, mas tem tanto, né? Guardião de Omulu. Mas ainda a gente estava naquele negócio da pirâmide, sabe? Ninguém entendia muito bem, tá bom. E o meu irmão recebia o Tata Caveira. Meu irmão era o sacerdote do terreiro. E o meu guardião de Omulu vinha embora, mas era raramente, é quando a coisa ficava feia. Passou o tempo, eu nunca perguntei qual era o nome verdadeiro dele. Eu sei que ele me protegia, eu via em sonho ele. Um dia aqui, há pouco tempo, faz um ano, eu entrei aqui na minha casa, minha neta pegou uma cadeira minha e pôs no meio da sala. Eu fui levar ela para casa, quando eu voltei, eu passei, eu senti uma presença na cadeira. Uma cadeira alta de madeira. Eu cheguei até a porta do quarto, eu falei, ah, não. Fui lá, tirei a cadeira e falei, sinto muito, irmão, mas não, desculpa, eu vou guardar minha cadeira, não é lugar de se eu sentar, não sei quem o senhor é. Tirei a cadeira e pus pro lugar. Fui pro meu quarto. Quando eu chego na soleira da porta do quarto, eu escuto, sou eu, filha.
Eu quem? O Tata Caveira, o seu guardião de Omulu. Agora, irmão, imagina, eu não sabia como pedir desculpas. Tá vendo? Tá vendo? Se você foi tirar a cadeira dele, aí. Uai, mas como é que eu nem sabia que eu não sabia que meu guardião de Omulu era Tata Caveira. Aí eu peguei e falei, mas como, pai? O senhor, tantos anos. Ele falou, mas se eu falasse que eu era Tata Caveira naquela época, já tinha um que recebia Tata Caveira. E lembra que ninguém acreditava que podia existir mais de um? Então, para você não ser desacreditada, eu tive que dar o nome de guardião de Omulu. Né? E tá bom, tá ótimo. Aí eu dei risada, eu falei, é mesmo, né? Eu falei, eles iam falar que eu estava mistificando. Ele falou, filha, você sabe como é que é. Eu falei, tá bom, tá ótimo, porque para mim, até hoje, se eu vou saudar, eu esqueço que é Tata Caveira, eu saldo, eu sou guardião de Omolô, porque eu me acostumei. Foram mais de 30 anos saudando assim. Né? Então, tudo é a mente da gente poder aceitar ou não a coisa, e também eles verem que eles não vão complicar a gente, né? Eles não vão causar um problema para o seu médium. Né? E a mesma coisa na psicografia. Né? Então, eu tenho, como o irmão perguntou, eu tenho o Cipriano, A Fogueira dos Inocentes, e tenho os dois livros. Deixa eu só dar boa noite pro pessoal que entrou, apesar que tem mais, né? Estamos 10 assistindo, mas no chat só temos 5, né? Então vamos dar boa noite pro pessoal, né? Só para Luciano Pope, boa noite, seja bem-vindo. Meu filho, irmão. Seja bem-vindo ao canal. Marcelo Cabrini, bem-vindo aí novamente. A Elisa Galvão Fontes, seja bem-vinda. Se for a primeira vez, bem-vinda. Se não for, bem-vinda novamente. A Lilian Souza, bem-vinda, né? A mesma saudação. Se você já foi inscrita no canal, seja bem-vinda. E quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dá aquele like, né? Que é de graça, não cobra nada. E vamos ajudar o canal a chegar a 2.000 inscritos. A Lilian, perdão pelo atraso, não, tudo bem. Às vezes o próprio YouTube demora mesmo para mandar a notificação. A Lilian pergunta: com quantos anos você começou a despertar a sua mediunidade? Quantos anos eu comecei aqui, meu irmão? Com quantos eu anos? Com quantos anos você começou a despertar a sua mediunidade? Com 18 anos. Com 18 anos. Quem mais chegou aqui? E eu comecei na Umbanda, né? Para desenvolver mediunicamente para incorporação, mas depois de 6 meses em casa, eu estava recebendo mensagens que eu guardava e não mostrava para ninguém. Você teve algum assim problema em relação à psicografia? Eu falo problema de preconceito, assim, no começo, lá dos 18 anos.
Nossa, irmão. A minha mãe de santo, ela dizia que não existia psicografia na Umbanda, que não existia médium umbandista que psicografasse. Aí a minha mãe falou, então é bom você ficar na Umbanda de vez em quando e no espiritismo, para, né, melhorar isso, essa mediunidade. Mas no espiritismo eles falavam que quem era médium de Umbanda tinha entidades, espíritos atrasados, que não eram evoluídos, apegados à matéria, tanto que queriam ser chamados de pai, mãe, e por isso ficava difícil eu psicografar, porque eu era cercada de espíritos mais atrasados. E aí, eu não era boazinha como eu sou hoje, não, irmão. Aí ofendeu minhas entidades, irmão. O bicho pega, né? O bicho. Olha, Mas podia falar com. Mas eu sou assim também. Eu sou assim também. Aí. E eu estava começando, eu estava recebendo há pouco tempo, mas eu já amava todos. E eu não aceitava que falasse mal. Aí eu não voltei. Aí o que eu fazia? Eu psicografava sozinha em casa, né? E não contava para ninguém, eu fui guardando. Quando foi, eu acho que faz o quê? Uns 20 anos, que eu tive meu primeiro computador, que foi até meu filho, que está na live, que me deu. E aí eu falei, descobri os blogs, aí eu falei, tá aqui, agora eu vou passar minhas psicografias para os blogs. Porque eu falei, vai ficar uns cadernos? Aqui ainda alguém tem chance de ler. Agora, hoje em dia, psicografia de Preto Velho e dos Malandros, eu fiz 2 e-books, quer dizer, eu preparei os textos, mandei para o meu filho. O meu filho fez 2 e-books e colocou na Amazon. Não com intenção de ganho, porque realmente nunca ganhei nada, mas para divulgação das mensagens, né? As mensagens do Malandro tem, acho que 120 páginas no e-book, e a mensagem dos Pretos Velhos são 98 páginas no e-book, né? Então tem chance de mais pessoas lerem, né, irmão? Sim. E o trabalho não ficar perdido. O pessoal de casa que quiser saber que quiser saber não, que quiser fazer alguma pergunta sobre psicografia, pode mandar que a Lucone vai responder todas as perguntas, né? Então aproveitem para você tirar toda a sua curiosidade, fazer qualquer pergunta sobre a psicografia. Então, esse é o momento, né, da gente ter uma troca de conversa, de informação. Cada tema é importante da gente estar trazendo. Voltando, antes de falar, você está com alguma visita aí? Eu acho que Oi? sim. Visita da espiritual, assim, você tá com alguma visita? Porque tem uma luz que vai e volta, vai e volta. Será que é essa, irmão? Não, é lá em cima. Olha lá, ela vai e volta, vai e volta. É a luz da cozinha. Quer que eu apago a luz? Não, é que às vezes ela fica bem forte e volta. É da luz mesmo? Não, a minha luz não faz isso. Não, eu tô vendo. Tá assim, ó, vai e volta, vai e volta. Olha, aqui não. Eu não estou percebendo, irmão.
É por isso que eu perguntei, porque ela está assim, ó, às vezes ela fica bem forte, depois some, depois vai de novo, depois volta. Engraçado, engraçado. Irmão, eu queria cumprimentar uma irmã que está aí, a Elisa Fontes, Deixa porque eu. Elisa Fontes, quando eu estava com o Cipriano guardadinho para poder publicar, e demorei 9 anos para publicar o Cipriano, a Elisa Fontes, ela psicografou um livro chamado O Casulo. Olha. E é um Então, livro... desculpa te cortar, então, Pode, além de você, a Elisa também é psicografa. muito bem. O livro dela, a história é linda, é lindo o livro. O Casulo conta a história ai, olha que me foge a memória. É na França, e é a história dos mosqueteiros, do rei. Existia essa guarda realmente de mosqueteiros. E não é um livro umbandista, não é entidade de Umbanda, a coisa mais linda é essa. Porque ela me enviou o livro para mim dar uma olhada, para mim ver se tinha alguma coisa que não se entendesse direito na leitura. E ela sabia que eu era médium umbandista. E ela não se importou, irmão. Ela mandou para mim o livro dela, querido. E, filho, mesmo que a psicografia parece filho da alma da gente, né? Aí eu peguei, foi uma troca maravilhosa. Eu fiquei com o livro lendo e comentando com ela. Fiquei com o livro lendo e caiu, irmão. Fiquei com o livro lendo e comentando com ela mais ou menos 2 meses. E aí, de repente, toda vez que eu ia ler, eu ia ler para ver se as coisas estavam fáceis, né, na maneira de escrever, de entender. Eu senti os mosqueteiros ali, o mosqueteiro principal do livro. E aí ela falava para mim assim: Márcia, eu estou sentindo falta dos meus mosqueteiros. E eu falava para ela assim: eles estão aqui, fica sossegado. Foi uma troca assim, muito gostosa. Já são mais de 10 anos. Ela também demorou muitos, quase, não sei se 7, 8 anos para publicar o livro dela. É um livro muito bom. E a nossa amizade continua igual. Sabe? Ela curte mensagens de Preto Velho, ela curte a mensagem de Exu. Então, é uma coisa muito gostosa. E, inclusive, o presidente do centro espírita dela me convidou para uma live para me falar sobre o espiritismo na Umbanda, a Umbanda e o espiritismo, no centro dele. E foi muito, muito edificante. Né? Inclusive, eu descobri que esse senhor, ele trabalha com a cura, né? E inclusive, ele trabalha com o Preto Velho, na cura, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque as mentes estão se abrindo, né, irmão? As mentes estão se abrindo. E a Elisa é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Bom, eu acho, né, que eu vou ter que fazer um convite, se ela aceitar, claro, né, para ela vir aqui no canal também fazer uma live junto com você, né? Então, que eu não vou conseguir terminar a live hoje, né? Vamos ter que fazer mais uma live pelo menos para falar disso. Então, eu já vou fazer o convite para Elisa, se ela aceitar até o final da live, ela dá uma alô aí no chat. Certo, certo. Eu não sei se está presente, mas tinha uma irmã que
que psicografa também, que é Mensagens de Aruanda. E ela me mandou uma mensagem dizendo que ela iria estar presente. Até eu falei, manda a pergunta. Ela também... até agora ela não entrou no chat. Exato. Ou ela entrou, ou ela tá com o nome dela, né? Porque Mensagem de Aruanda não é o nome dela, né, irmão? E eu não sei o nome dela. Não é a Lilian, não, né? Não, acho que não. Ah, então tá. Não, eu sei que tem gente que usa o nome de terreiro, o nome do canal para entrar no chat. Mas por enquanto ela não entrou. Dá boas-vindas ao Marcel Lagos. Boa noite, bem-vindo. Ele pergunta aqui se tem algum exercício para começar na psicografia. Olha, eu acredito, como eu disse para o irmão, que acho que foi no comecinho, as pessoas nem estavam. O meu foi de repente, né, irmão? Eu tinha 18 anos. Eu acho que quando a gente é muito nova é mais fácil, porque você não tem bloqueios mentais, né? Mas eu acredito que uma coisa que ajuda muito a gente se conectar, tanto na psicografia como para a incorporação, é meditação, irmão. É meditação. Eu acho que ajuda bastante você treinar, ficar com o pensamento livre, um som baixinho, deixar o espírito ir. Eu acho que ajuda muito a meditação. Bom, eu não sei se o Marcel, né, ele faz psicografia, mas não tem aquele negócio de saber se a pessoa tem o dom ou não da psicografia, porque nem todo mundo, infelizmente, tem. Não, nem todo mundo tem. Mas, irmão, é assim, é a mesma coisa do médium de incorporação. O povo vai para o terreiro, gosta, se apaixona, entra na corrente, mas nem todo mundo é médium de incorporação. Tem médium intuitivo, tem vários tipos de médium, de mediunidade. E o médium de incorporação vai perceber que é o médium de incorporação quando ele começar a sentir alguns sintomas, né? Da entidade encostando, o suor frio, a mão gelando, né? Tremedeira, bater o coração. Agora, a psicografia não, ela é mais calma. Né? Ela é bem mais calma. Light, né? Ela é mais calma. Então, e normalmente a psicografia é o médium com a entidade. É o médium com o espírito que vai lhe passar. Então, irmão, eu, por exemplo, se eu ficar numa mesa com um monte de gente, com um lapinho na mão, com a folha na frente, eu não psicografo nada. Se tiver alguém andando aqui, a minha psicografia corta. Vai de médium para médium. E a gente, eu senti vontade, como eu disse, de pegar, eu estava sozinha, tinha que ficar ali, porque era meu trabalho, mas não entrava ninguém, e eu senti vontade de escrever. Peguei o lápis e fui escrevendo. Para mim, era eu que estava escrevendo. Eu só estranhei que eu estava escrevendo uma coisa muito estranha, né? Aí eu parei, quando eu parei, eu expliquei para o irmão, desconectou, porque eu falei, eu estou ficando louca.
Eu não sabia nem continuar aquilo. Aí deixei para o lado, eu não sabia continuar. Aí, de repente, de novo, a vontade de pegar uma caneta, e eu fui escrevendo, e ele foi dando continuidade na historinha dele, porque era um lindinho, um menininho, que queria, o pé ligeiro, que queria contar a sua historinha. Aí que eu percebi que não era eu, que tinha alguém fazendo isso, uma inteligência fazendo isso, e eu fiquei, assim, maravilhada. Eu tinha 18 anos, aí eu levei para minha mãe de santo, e levei um banho de água fria, né? Na Umbanda não tem psicografia, que podia ser coisa da minha cabeça, que eu podia estar, assim, eu estava achando, não seria proposital, né? Eu estar mistificando, mas eu seria assim, tem o termo certo na Umbanda, quando a pessoa fala no lugar do guia. Ah, você está passando à frente da entidade, né? É isso? Então ela falou, aí eu não podia ser, eu estava errada. Certo? Então, por isso, como as mensagens chegavam, eram só mensagens muito edificantes, eram coisas boas, coisas do bem. Em casa, quando eu tinha vontade, eu sentava e escrevia, deixava eles escreverem, né? Independente, eu sabia, durante 20 anos foi só o seu João Caveira, que não é minha entidade da Umbanda, a coroa de incorporação da Umbanda é uma, as entidades que vão trabalhar com psicografia são outras, mas as suas entidades podem te passar psicografia à vontade. Porque existe, eu tenho um chefe de psicografia e todos que vão vir dar psicografia comigo, eles dão, ele permite, ele traz. Então, as minhas entidades, Pai Tomé dá sempre um monte de psicografia. Mas já psicografei Pai Bento, Mãe Maria Conga, eu nunca falei com essas entidades, né? Mas aí, conforme acho que a mensagem que eles têm que passar, eu não sei como que acontece, eles se achegam, ninguém me avisa, o Tiriri Lolonã não me fala, olha, hoje vai vir esse, não, eu sento e de repente eu percebo que tem alguém encostando e que é uma pessoa, pela energia, é um espírito que eu nunca psicografei, mas como a energia é boa, como eu confio muito nas minhas entidades todas, eu sei que não vai ter nenhum egum, egum até pode vir que não faz mal, mas nenhum quiumba, né? Eu tenho certeza, porque eu tenho fé, porque maior é Deus. Exatamente. Antes de eu ler as perguntas da Elisa, o Marcel fala, não faço, mas com toda a vontade de desenvolver. Então é só fazer essas dicas que a Lucone ensinou e praticando no dia a dia. E vamos para perguntinhas. A Elisa, aí ó, eu acho que você já respondeu, né? Como a psicografia é vista dentro da Umbanda? Sem querer, você já acabou respondendo ela. Elisa, minha irmã, com preconceito, né? Assim, existem muitos psicógrafos agora da Umbanda, os livros do Pai Felipe Brasil, são livros maravilhosos, muito didáticos,
livro do Tiago Pugliese, que ele fala da história do Exu Lúcifer, livro do pai Paulo Ludogério. Existem muitos, né, agora, só que esses muitos são poucos, porque realmente a maioria dos médiuns umbandistas não se dedicam, não tentam, nem tentam saber que tem psicografia. O pai Felipe tem um centro que ele faz um dia na semana de cura. Nesse dia de cura, depois, ele faz o treino para psicografia. Ele põe todo mundo sentado, põe na frente, deixa-se ler. Ele tem todo um método, mas no começo ia 20 pessoas, depois ficou 10, depois ficou 5. As pessoas não vão, elas não se interessam. E também nem acredita, né? Às vezes acha que, sei lá, tá fingindo alguma coisa. Acho que não bota muita fé. Então, mas aí é que tá, é falta de fé neles mesmos, é falta de fé nas suas entidades. Ali no centro eles estão com todo o amparo do sacerdote, né? É que realmente, irmão, eu acho que os médiuns de Umbanda estão acostumados a incorporar, a dar consulta, a fazer descarrego, trabalhos mais visíveis. O psicógrafo, que nem eu fiz os 2 livros. Irmão, eu não sei quem leu o livro, eu não sei se gostaram do livro, eu não sei se ajudou alguém. Para mim não é, para mim importante é que a mensagem chegue a quem precisa. Mas eu não vou saber, eu não vou entrar em contato com o leitor. Eu não faço isso para o meu ego ficar lá em cima, para eu ser muito importante. Entendeu, irmão? É uma mediunidade solitária. Você se entrega, você faz. Eu tenho mais de 400 mensagens nos 2 blogs. Eu tenho. Eu não sei quem lê, eu não sei quem deixa de ler. Agora, o importante é a mensagem chegar. Não importa quem lê, quem deixa de ler, importa que a mensagem vai chegar a quem precisa. E quem precisa vai ser levado até lá. Né, irmão? E eu acho que é isso, infelizmente, que desanima os médiuns, porque a gente não vê o fruto do trabalho da gente. Agora eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Se eles soubessem o quanto que eu ganho quando eu estou psicografando. Eu posso estar triste, eu posso estar chorando, pode ter caído perto da minha casa. Eu estou lá embaixo. Uma entidade encosta para psicografar. Eu sento, vou psicografar. Quando eu termino, eu não tenho mais tristeza. Eu não tenho mais tristeza no meu coração. Eu sinto uma alegria imensa. Eu me sinto amparada. Eu estou outra pessoa. Sem contar que eu sou a primeira a receber a mensagem e ler. Então, eu sou a primeira a me beneficiar com os ensinamentos. Então, nossa, vale muito a pena. Vale muito a pena. É que nem, né, aproveitando esse deixo, né, que você está falando, que você pode estar lá embaixo, aí quando você psicografa, né, depois você sobe o astral, é a mesma coisa, assim, pelo menos comigo, né, a gente passa a semana, a gente vai pro terreiro, trabalha, tudo, o peso sai, né, fica lá. Sim, 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 porque o senhor vai pro terreiro com fé, com amor, com aquela coisa, eu vou me doar, né?
Eu sempre acho que nem eu faço caridade, nem quando incorporo, nem quando psicografo. E não acho que ninguém faça. Por quê? Nós, médiuns, somos os mais beneficiados. Se o seu entidade der 10 consultas, a maioria dos médiuns, hoje em dia, é semiconsciente. Então, vai ouvir as lições que eles estão passando para os consulentes, vai ficar registrado no seu mental, na sua inconsciência, e na hora que ele precisar, aquilo vai vir à tona. Então, quem é que é mais beneficiado? É nós que ouvimos 10 lições, porque nossa entidade consultou 10 consulentes, ou é aquele único consulente que foi lá? Então, aquele consulente ouviu a lição dele, nós ouvimos a de todos, está no nosso inconsciente. Então, nós somos quem mais recebemos a caridade, além de ter oportunidade de ceder a nossa matéria, de poder, que eu acredito que não é à toa que estamos com essa missão, né? Devemos estar cumprindo alguma coisa. Nós somos escolhidos. Então, certo? Então, nem o senhor falou, o senhor vai e, de repente, o peso todo sai, porque o senhor vai se entregando, o senhor vai com fé, o senhor vai com amor. Exatamente. A Lilian, ela está perguntando, eu acho que ela está se referindo à psicografia, se você já deu algum atendimento. Oi, tá ouvindo? Se eu já dei atendimento. Então, aí é o que o senhor falou, a psicografia, eu acho que não é, irmão. Porque a psicografia são mensagens. Já veio psicografias para pessoas específicas. Não era carta de parente, foi que passou, não. Mas já veio, eu já recebi, e eles me avisam para quem é, né? Então, mas aí a pessoa nem está esperando, não é porque ela veio me pedir nada, a pessoa nem está esperando, aí chega. Agora, atendimento espiritual, incorporado, essas coisas aí é normal, né, irmão? Eu já dei bastante atendimento, já participei de terreiro, de centro, dos terreiros. Infelizmente, estou afastada porque todos do meu terreiro desencarnaram. Eu era mais velha, estou aqui. Então, você fica meio sem chão, mas visito o terreiro, dou passagem, se alguém me pede, eu vou dar um passe, eu vou dar uma consulta, mas assim, só se realmente a pessoa me procurar, porque fica difícil, né, você sozinha, eu tenho trunqueiro, eu tenho tudo, mas você fica sozinha, e é muito ruim para o médium incorporar sem uma corrente, por mais experiente que ele seja. É sempre bom ser pelo menos 2, né, irmão? Sim. Né? O médico da consulta e pelo menos um de Cambone, né? Que para ficar ali, ajudar no auxílio. E da firmeza, né? Porque a firmeza é muito importante. Eu não sei se é qual atendimento que ela se referiu. Então, é isso. Não, eu falei em psicografia porque é o que me veio em mente. Eu não sei se ela também está se referindo na Umbanda. Eu não sei. A Elisa falou assim, ó, quando eu te mandei o livro, eu não sabia que você era umbandista. E não falei que era um livro de psicografia. Jura, Elisa? Mas eu sabia que era um livro de psicografia. Eu sabia desde o início. Agora, por que eu não sei? Mas eu sabia.
Quero dar as boas-vindas a Roberta S. Tu. Vim mandar um abraço para minha irmã de fé. Bem-vinda ao canal. A Roberta é a irmã que eu falei para o senhor, que é psicografa. Eita, Mensagens de então Aruanda. é ela que é. Tá. Olha aí, mais uma que eu vou ter que chamar para live também. É mais uma. A Elisa tá. Tá. Ó, já estava esquecendo de ler a mensagem. Tenha certeza que a mensagem sempre chega na pessoa certa. Sim, sim. Toda mensagem tem um endereço, mas às vezes vale para mais de uma pessoa. Exatamente. A Elisa é o fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente. Exato, exato. Eu acho que quem faz a psicografia, não importa para quem é a psicografia. A espiritualidade sabe para quem é. E vai entregar. É o correio mais certo do mundo. Vai entregar. É que nem eu sempre falo nas lives, eu não canso de falar e de repetir, que a intenção do canal não é se tornar um canal famoso, né? Tipo aqueles canal de, né, às vezes 60 assistindo, 1000 às vezes assistindo, né? Um canal de 100 mil, 500 mil inscritos, não é, a intenção não é. O único papel do canal que eu montei o canal é isso, é levar a informação para quem precisa e para quem não conhece. Sim. Do nosso trabalho. É só esse o trabalho do canal. Só isso. E Aí é o mais importante. E é um trabalho bem difícil porque é um trabalho de formiguinha, né? De degrau em degrau. Porque infelizmente não é todo mundo que gosta de canal sério, canal de estudo, canal de live série, que infelizmente o povo hoje em dia gosta só de canal, como podemos dizer, de marmoteiro, né? Que gosta de barraco, essas coisas. Então, infelizmente, não é todo mundo que gosta de canal como esse. É por isso que eu falo que é trabalho de formiguinha. Sim, sim. A Roberta, é muito gratificante sentir o carinho deles conosco. Sim, é maravilhoso. Bom, eu não esperava essa participação imensa, né, do chat. Eu achei que ia ser uma live hoje, como diz a Lucone, com a da psicografia, uma live solitária, né? Um chat de vazio e do nada começou, né? Vir gente. É assim que eu gosto, né? Então eu quero agradecer imensamente o pessoal do chat. Eu vou deixar novamente o convite a Elisa e a Roberta para virem fazer live junto com a Lucone novamente numa segunda live. A live não vai terminar hoje. Eu vou ver quando que a Lucone pode estar fazendo live novamente. E nós vamos marcar uma segunda live, porque psicografia é um assunto bem interessante, né? Então não dá para terminar hoje. Então agradecer a todos pela presença, muito obrigado ao pessoal do chat, vocês foram fantástico de mais uma vez, e
a minha amiga, será um prazer participar com vocês. Então, eu vou conversar com a Lucone, né, para ela passar para você depois a data. Então, sem mais delongas, e lembrar a todos que a live não vai terminar hoje, tá? Vamos voltar numa próxima data para fazer uma live 2 sobre o que é psicografia. Então, Dalucone, né, antes eu já quero agradecer por você aceitar o convite de vir nesse humilde canal, né, pequeno, que cada dia cresce, mas mesmo assim, obrigado e as considerações. Eu quero agradecer primeiramente ao irmão, que eu agradeço a honra de estar aqui, de ter a oportunidade de divulgar a psicografia na Umbanda, divulgar meus livros, e quero agradecer a todas essas pessoas queridas, esses irmãos amados, que marcaram a sua presença de uma forma ou de outra aqui, e para mim isso é um carinho no meu coração, porque é muito importante estarmos cercados de irmãos unidos fraternalmente. Não importa se é Umbanda, se é Espiritismo ou Candomblé, não importa. O que importa é que o amor maior nos une. E a nossa meta é a mesma, a evolução. Exatamente. Muito, muito obrigada a todos. Muito. Fundo do meu coração. Axé. Axé e assim seja. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença da Lucone e reforçar a todos que faremos uma nova live, a live 2 da psicografia, né? Depois nos bastidores ou no WhatsApp eu vou estar marcando, né, com ela, né, uma data, né? E também ver com ela para estar conversando com a Elisa, né? Quando que ela pode também estar vindo para o canal, e também a Roberta, que as duas também mexem com psicografia. Isso, Delicone, é a Roberta e a Elisa. A Roberta, ela psicografa lindas mensagens, pontos de Umbanda. Olha aí. Então tá, então as duas estão convidadas. Então a todos, até segunda-feira com mais um Papo de Sacerdote. Um bom final de semana, um bom descanso e até segunda com mais um Papo de Sacerdote. Muito obrigado e um bom descanso a todos. Deus abençoe.